Ótimo dia, mais um dia. Vamos que vamos, né? Falando do amor, na minha perspectiva, em relação à igreja dos Tessalonicenses. E é interessante, assim, a igreja dos Tessalonicenses, porque foi uma igreja que surgiu no meio a muita luta e tribulação. Paulo fala que ele diz aqui no capítulo 1 de Tessalonicenses, versículo 6, fala assim: com efeito vos tornasse imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então a palavra de Deus foi receber o Evangelho, receber a palavra de Deus em meio a muita tribulação, muita perseguição. E no capítulo 2, Paulo fala assim que os tessalonicenses estavam sofrendo a mesma coisa que a igreja sofreu dos judeus em Jerusalém. Ou seja, em Jerusalém os irmãos eram presos, mortos, apanhavam, né? Então a mesma coisa, Paulo diz, vocês estão acontecendo a mesma coisa. E ele fala assim que a ira de Deus sobre os judeus é definitiva. Deus não vai recuar. Deus não vai recuar. Os judeus eles vão sofrer penalidade da ira de Deus. Vai sentir na pele. Porque aí Paulo fala, porque eles mataram o Senhor Jesus, mataram todos os profetas. Eles nos impedem de pregar o evangelho aos gentios, a fim de que os gentios sejam salvos. A ira de Deus permanece sobre eles, definitivamente. A partir está no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 13 em diante. Vocês vão ver isso que eu estou falando. Então, ou seja, a igreja de Tessalonicenses sofreram muito. Então, quando você começa... É interessante a gente saber esse contexto, um pouquinho assim, depois que você vai entender, nós vamos entender, talvez vamos conseguir entender alguma coisa do que Paulo quer dizer em 2 Tessalonicenses 2, quando ele fala da vinda do Senhor, da nossa reunião com ele. Que alguém estava dizendo, provavelmente, que isso que a igreja estava passando era o dia do Senhor, esse dia terrível, o dia de destruição. Provavelmente. Pelo que Paulo escreve. Falou, não perturbe, quer por palavra, quer por espírito, quer por... Até se fosse nós. Depois, lá no final do capítulo 3, eu acho, do 2 mesmo, ele fala assim, no capítulo 3, ele fala, ó, é assim que eu assino em todas as minhas cartas. Então, provavelmente, alguém estava dizendo ou falsificando que o que os irmãos estavam passando, a igreja estava passando, era o dia do Senhor. Pode ser que seja isso. Não estou afirmando, mas me leva a pensar algo parecido. Mas enfim, aí começando, aí dá para entender muitas coisas a gente olhando no contexto. Quando Paulo começa aqui na primeira carta de Tessalonicenses, uma coisa que eu vou parar aqui, que ele fala assim, damos sempre graças, no versículo 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos, irmãos, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, a vossa eleição. Pois então, o que Paulo quer dizer? Operosidade da fé, abnegação do amor e firmeza da esperança. Eu separei alguns textos aqui de outras traduções para ajudar um pouco sobre isso. A Bíblia Viva, ela fala assim, obra de amor que praticam ardente fé e firmeza da sua ansiosa expectativa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Corrigida Fiel, ela fala assim, obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança. A Nova Versão Transformadora fala assim, seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança. A NVI fala, trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança, provavelmente, da esperança.
proveniente da esperança. A edição pastoral fala fé ativa do amor, capaz de sacrifícios da firmeza da esperança. Então você percebe que Paulo está dizendo que a fé ela opera por meio das obras. E essa fé entre eles, esse amor, eram vistos e divulgados não só na Macedônia, ele fala lá, Macedônia e Acaia, mas por toda a região. Toda a região. Quando em Hebreus fala assim, a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fato que se espera, ele não está querendo dizer que você não vê a fé, não. A fé, você consegue ver. Quer dizer, você só não consegue ver assim, o que você o alvo que você tem a certeza de chegar. Você não está vendo ainda o que você vai ser, o que você espera. Mas quando a fé ela é notada na vida de uma igreja ou de uma pessoa, é quando você vê as obras, ou você vê o amor na vida dessa pessoa. Aí há operosidade da fé. Então nós vamos lidar a mesma coisa que Tiago. O que Tiago fala lá em Tiago 2? Eu vou ler aqui. Tiago 2, versículo 14, fala assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se algum irmão ou irmã tiverem carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, qualquer dentre vós que lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dá o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com a fé te mostrarei, e eu com as obras te mostrarei minha fé. Então você consegue ver, as pessoas conseguem ver a minha fé através das minhas obras. Então ele fala isso, e Paulo fala que a fé ela opera por meio do amor, por meio das obras. E é curioso isso, curioso demais isso. E quando fala da firmeza da esperança, ali é o pulmonê, ou constância da esperança, ou paciência da esperança. É o pulmonê, que é o quê? Exatamente, porque o pulmonê está relacionado com tribulação. A tribulação produz perseverança, produz o pulmonê. O pulmonê, esperança. Então, esperança... a igreja tessalonicense está sofrendo aqui perseguição dos judeus e do Império Romano, e Paulo fala assim: vocês estão firmes na esperança no nosso Senhor Jesus, vocês não esmoreceram. Então é interessante, porque eu lembrei das 10 virgens, que a preocupação das 10 virgens, se depois, pelo menos na minha forma de ver, né? Se você reparar lá, elas estão preocupadas com as lâmpadas se apagarem. Preocupadas com a lâmpada se apagar. Porque se a lâmpada se apaga, acaba o brilho da luz, né? Aí eu lembro daquele texto de Mateus 5, quando Jesus disse: e assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E é curioso isso também, que parece assim, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, né? E assim os tornarei. Engraçado isso, né? Está parecido. Porque eu tenho percebido na leitura, tem expressões diferentes para falar da mesma coisa. Mas está um pouco parecido isso. É curioso. Então você vai ver nas 10 virgens que elas estão preocupadas com o brilho da luz, com a lâmpada se apagar. E é curioso, mais curioso ainda, porque se você continuar lendo, que está lá em Mateus 25, as 10 virgens, você vai ver que vai vir a parábola dos talentos em seguida. E depois a parábola está falando de trabalho, de cuidado de outras pessoas. E depois vai vir um grande trono branco, o grande trono, o grande julgamento. E o que vai se cobrar no grande julgamento? As obras de amor.
o brilho das lâmpadas, a luz, as obras que brilham. É isso que vai se cobrar no grande julgamento. Qual é a operosidade da fé que se cobra no grande julgamento? Estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, enfermo fosse me cuidasse de mim. Quando? Quando você fez a um desses meus pequeninos. Nisso é glorificado meu Pai. Isso são obras de justiça, são frutos de justiça, são frutos da luz, são frutos de amor, são obras de amor, são o amor em atividade. A fé atuando pelo amor. Então você vai perceber que o que os apóstolos dizem é o que Jesus ensina, exatamente o que Jesus ensinou. Não foge do que Jesus ensinou. Sempre vai dar no que Jesus ensinou. Então, meus queridos, observa essa questão das obras. A gente precisa, a nossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, na vinda dele, na transformação do nosso corpo, nós vivermos para sempre com ele. Isso, a esperança, ela tem que te mover a fazer algo. Eu meditando nessa noite, nessa madrugada, a esperança me veio na minha meditação, me veio assim, a esperança é um desejo de alcançar aquilo que queremos. Estou falando, lógico, da glória de Cristo. É uma expectativa. A natureza ela tem essa expectativa de nos ver. A natureza tem, será que nós temos, né? Nós temos que ter também. A natureza tem essa expectativa. O Espírito Santo tem essa expectativa. O Espírito Santo geme para ir por isso, intercedendo por nós, para que para que a gente alcance a glória do corpo de Cristo, a imagem do Senhor Jesus. Então, é um pedido com os irmãos, se você acha estranho falar obras, então fala o amor. Se acha estranho falar o amor, fala o bem praticado. Se acha estranho o bem praticado, fala a santificação. Se acha estranho o fruto de razão, fala o fruto do Espírito, que é o amor. Se acha o fruto do Espírito complicado, fala o fruto da luz. Você vai lidar nas mesmas coisas, só que expressões diferentes. Mas não deixe de praticar. Não deixe de mostrar a sua fé. Não deixe de mostrar a operosidade da sua fé, porque tem como ver a fé na vida da pessoa, na vida de alguém. Como? Pelas obras, pelo amor, pelo bem praticado. Então é isso, meus amigos. O capítulo 1 de Tessalonicenses. Muito obrigado. Ótimo dia a todos. Vamos que vamos. E tamo junto nessa aí.